Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo 51. João, capítulo 6, versículo 51. Porta da santidade nesta noite. Campanha abençoada por Deus. 7 portas que o Senhor vai abrir na tua vida. Eu tomei posse da porta do avivamento. Quantos tomaram junto comigo posse da porta do avivamento? Hoje é o dia, irmãos, a noite de tomarmos posse da porta da santidade. Após esta mensagem, eu tenho certeza que tem pessoas que vão sair daqui com vontade de sacrificar um pouquinho mais ao Senhor, de clamar um pouquinho mais ao Senhor, de fazer um pouquinho mais para Deus. Só os que encontraram João, capítulo 6, versículo 51, se manifeste com glória a Deus aí pentecostal. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Repita após mim e diga assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eita, glória a Deus. Se assente, glorificando e exaltando o nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, perceberam junto comigo o versículo que lemos por 2 vezes? Lindo versículo no texto do capítulo 6, aonde João escrevera a respeito do nosso mestre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus afirmando que ele era o pão vivo descido do céu. E ele continua dizendo: se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha própria carne. Ele está dizendo que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, eu clamei ao Senhor para que me visitasse, como sempre faço quando eu vou pregar a palavra dele. E pedi ao Senhor que me desse uma mensagem relacionada, interligada à santidade. E o Senhor Deus me visitara e me dera esta palavra. Eu confesso que eu chorei muito quando estava recebendo esta palavra, porque eu percebi, começando em mim, a falta que eu tinha para com o Senhor. E diante desta mensagem, eu pude consertar os detalhes da minha vida que precisavam ser consertados. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento, você que está ouvindo aqui na igreja, os ouvintes que vão me ouvir através do CD que está sendo gravado, eu tenho certeza que após essa mensagem, você vai colocar também muitos detalhes diante de você e Deus, e vai entender que precisa de uma mudança agora e já, porque Jesus está vindo aí. Irmãos, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso não é o evangelista Vanderlei que está falando. Isso não é o pastor Van Cler que está falando. Isso não é Pedro, não é João, não é Paulo, nenhum deles. Foi o próprio Jesus Cristo que disse isto diante da murmuração dos judeus. Os irmãos lembram que Jesus multiplicou os pães. E quando Jesus multiplicou os pães, e mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentaram deste pão, a Bíblia diz que a multidão começou a acompanhar a Jesus, e Jesus olhou para trás e disse: vocês estão me acompanhando, não por causa dos milagres, dos sinais, mas simplesmente por causa da comida que vocês comeram. E a multidão, alguns entristeceram, mas continuaram diante de Jesus para ouvir alguma coisa. Amados e queridos, Jesus começou a apresentar a essa multidão o verdadeiro pão
que era descido do céu. Jesus começou a dizer à multidão: eu sou o pão descido do céu. Vocês ficam me seguindo porque vocês querem comer o pão, querem comer comida. Mas eu sou o pão que desci direto do céu. E quando Jesus, irmãos, disse esta palavra, os judeus que estavam presentes ouvindo este sermão, começaram a murmurar entre si, dizendo: como pode Jesus ter coragem de falar isso? Que ele é o pão descido do céu. Jesus não é o filho de Maria e de José, que nós conhecemos há tanto tempo. Como pode ele agora falar que é o pão descido do céu? E nesse momento, irmãos, que Jesus, sabendo que os judeus